paixão por decisão. Eu entendi o sacrifício de Jesus. Minha vida é uma mensagem da cruz. Eu nasci pra isso, pra dizer que Ele amou, pra falar o perdão. Eu nasci pra Cristo, Ele é o meu Salvador. Eu nasci pra isso, pra dizer que Ele amou, pra falar o perdão. Eu nasci pra Cristo, Ele é o meu Salvador. Estou disposto a fazer caminho inverso e sou movido por paixão, por decisão. Eu entendi o sacrifício de Jesus. Vivo por Ele, pra Ele. Minha vida é uma mensagem da cruz. Eu nasci pra isso, pra dizer que Ele amou, pra falar de perdão. Eu nasci pra Cristo, Ele é o meu Salvador. Eu nasci pra isso, pra dizer que Ele amou, pra falar de perdão. Eu nasci pra Cristo, Ele é o meu Né? Boa noite, pessoal. Eu sou o Alisson, já se apresentou. E eu quero introduzir o tema. Hoje nosso tema vai ser o mundo. Como assim o mundo?
Mas nosso talk show vai desvendar isso através de uma conversa simples e agradecer perceber que lado que estamos do outro. Glória a Deus. Então, para começar, gostaria de chamar nossos convidados. Tchan, 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 tchan. Faz um... Tchan, 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 tchan. Primeiro, vamos começar pelas damas. A nossa professora do Sara Kids, a Eva. Vem pra cá, Eva. Linda, maravilhosa. Uhul. Agora vamos chamar aqui o Josué, que é esposo da Eva. Amém? Seja bem-vindo, Josué. E agora, por último, não menos importante, nosso querido irmão Tomás Gederson. Eu gosto de falar o nome dele. Amém? Então vamos começar o nosso talk show. Seja bem-vindo, galera. Vamos lá. Glória a Deus. Vamos lá. Então, pessoal, como nós já sabemos que o talk show é uma conversa. Vamos falar com vocês. Eu já vou começar com a primeira pergunta. Nós vamos discutir como foi a juventude de vocês. Começar pelo começo, né? Faz sentido. Como foi a sua casa quando criança, Josué? Minha casa, quando eu era criança, na verdade, eu cresci em um lar cristão. Minha mãe, ela sempre foi da igreja e os familiares do meu pai também, ainda que meu pai não fosse assim tão direto, ele também era da igreja. Não era assim tão frequente os dois, mas eles eram da igreja. E mesmo eu estando nesse lar assim, de pessoas cristãs, né, meus pais cristãos, eu não tive assim tanta influência. Eu ia até para a igreja, mas não assim porque eu queria, sabe? Eu não tinha desejo de estar lá, mas eu ia para obedecer aos meus pais e para não sofrer consequências, né, por desobedecer. É isso. É o fato de toda criança. Você, Eva? Boa noite. Bom, no meu caso é totalmente oposto, né? Cresci num lar onde a gente era de outra religião. Na verdade, eu não conhecia Deus de jeito nenhum, só por nome, né? Então eu cresci assim, até 17 anos, eu não conhecia, não sabia nada de Deus. Via igrejas, né, lá no bairro onde eu morava, com a minha avó, mas era assim, só isso. Nunca tive nenhuma base cristã, nenhum conhecimento sobre Deus, ou quem era Deus, ou as maravilhas que Deus fazia na minha vida. E isso gerou algo ruim, porque a minha avó, ela não gostava de crente. Então, eu coloquei isso na minha cabeça que eu não gostava de crente, entendeu? Eu não gostava de crente e era isso. Eu odiava crente, não podia ver igreja, não podia ver pastor, qualquer coisa relacionada a crente, a religião evangélica me repudiava. Não quero, não gosto. Mas foi assim, bem escassa mesmo de Deus. Amém. Então, assim, só para deixar bem claro, assim, foi uma infância feliz, assim, que o pessoal acha, gente, que infância na igreja, como o Josué falou, né? Eu ia para a igreja meio que obrigado, né? Então você tinha essa liberdade de brincar, de curtir, vamos dizer, o mundo, né? Com certeza. Isso te influenciou em algum modo na sua vida? Olha, embora eu não conhecesse nada de Deus, nada sobre Deus, eu morei com a minha avó boa parte da minha adolescência, da minha infância, né? Então, a minha avó, ela tinha princípios, né? Princípios que ela aprendeu lá com os pais. Nada assim... mas, assim, eu aprendi coisas erradas, esse tipo de coisa. Então, isso eu tinha na minha cabeça, mas não porque Deus era o foco disso. A minha avó sabia disso, mas era porque ela me ensinou, entendeu? Mas eu tive muitas oportunidades de fazer coisas erradas. Algumas eu cheguei a fazer, outras que eram muito sérias eu não fiz, porque eu sabia que era errado. Mas sim, tive muita oportunidade de fazer o que eu quisesse. Então não tinha uma base cristã, mas tinha uma base moral forte na sua casa. Mas passei por altos apuros por não ter aquela base concreta, sabe? E você, Thomas? Boa noite.
A minha também foi mais ou menos parecida com os dois, e um pouco de cada e um pouco mais. Um pouco pro lado. É porque, tipo, eu nasci com minha mãe e com meus irmãos, né? Daí meu pai faleceu cedo, né? E eu fui morar com minha avó. E essa minha avó, ela é bem... Falo bem daquelas... Ela mostrava pra mim que Deus era chato, sabe? Tipo... Não ia falar mal da minha avó, tadinha da minha avó é bênção de Deus. Será que ela tá assistindo? Minha avó é bênção de Deus. Não, mas tipo, se eu falar assim, puxa, eu adoro sorvete, a minha avó com certeza ela falava, adorará seu Deus. É tipo isso. Sabe, era um negócio muito chato, mas eu ia pra igreja, sempre eu ia pra igreja, nos finais de semana com minha avó. Tipo, eu ia me obrigar. Uma pergunta. Né? Obrigado igual a Eva. Você ia igual Josué, tipo assim, para não apanhar. É, igual José. É a prova viva de que não funcionou também, e obrigado. Não, mas era muito obrigado. Se eu não fosse, eu apanhava de verdade mesmo da minha avó. E tipo, eu ia pra igreja, por isso, ó, eu não lembro de nada assim do que eu aprendi lá. Tipo, se eu tivesse na salinha da Eva, eu ia dar bastante trabalho pra ela. Porque eu era muito bagunceiro na igreja, Eu ia dormia colocar e você tal. no eixo, certeza. Agora, a segunda pergunta. Algo que aconteceu na infância de vocês e marcou a juventude de vocês, que desde a infância vocês via que era algo que veio da sua infância e foi para sua juventude e você viu que aquilo era errado ou que aquilo lá era bom e você guardou aquilo? Josué, vamos começar com o Josué de novo. Em relação a coisas boas também. Pode ser. Tanto faz. É porque, assim, você falou pra gente que a sua infância foi na igreja e tal, tal. Teve algum fato que te marcou? Assim, porque no mundo a gente é judiado, né? Sim ou não? No mundo a gente pode falar aí que a gente tem várias cicatrizes. Mas, e na igreja? Assim, teve algo que te marcou? Algo que te influencia até hoje? Não, hoje eu sou esse homem porque por causa disso, disso, disso. Ou na minha juventude eu sofri isso, isso, isso. Entendeu? A base cristã, os princípios cristãos que você traz hoje foi devido à criação que você teve ou você aprendeu sozinho, vamos dizer assim? Não. Nesse ponto de vista, tipo, das minhas qualidades não, né? Mas do jeito que eu sou cristão hoje, eu acho que pouca coisa eu trago da infância ou das experiências que eu tive na igreja ou com Deus, sabe? Eu acho que marcou mesmo da infância coisas da igreja foi muito poucas. Foi, assim, momentos que eu via os músicos lá da igreja, porque eles eram da Congregação Cristã no Brasil. E eu achava, tipo, bem, assim, bonito. Tipo, uma orquestra ali, todo mundo cantando ao mesmo tempo. Ninguém lá não fazia nenhum papel. Todo mundo cantava junto, todo mundo tocava junto. Eu achava isso muito bonito. E é bonito, né, de fato. Mas em relação à minha vida cristã, ou emocional, assim, na igreja, não teve muita influência. Eu acho que isso começou depois que eu conheci a Deus de fato, que eu aceitei Jesus, que foi na mesma data que eu casei. E dali em Foi diante, quando, minha mais vida ou mudou menos? Em que ano completamente. que foi isso? Que você ouviu a palavra de Deus? A Eva falou que ele vai errar a data, gente. Pega fogo, pega E fogo. ele pegou e perguntar falou pro cara. ainda. Não, e ele ainda fala, foi na mesma data que eu casei. Meu Deus. Foi mais ou menos no mesmo tempo. Porque eu conheci a Evinha há muito tempo, só que depois de um bom tempo que eu conversava com ela, que ela falou de Deus pra mim, e aí eu comecei sabe, abrir o coração pra Deus. Foi nesse tempo. A data eu não lembro mesmo. Mas foi em 2000. Fala no microfone. Aí, eu quase, se eu tivesse chutado, eu teria ganhado um ponto, pelo menos. Eu achei que era 2013. Mas então, no entendeu? caso, ela pregou de Cristo para você. Você não ouviu... Né, na medida do possível, porque ela tinha recém se convertido. 100 meses, assim, tipo, 2 meses. Põe. 2 meses, mais ou menos. Só. E ela falou assim, tipo, ó, eu não lembro como é que ela falou, mas foi mais ou menos assim, olha, Jesus te ama. E se você andar no caminho dele, as coisas vão dar certo. Acho que foi até melhor o que eu falei agora. Ah, ela estava Detalhe que ele aprendendo era a ateu, foi pregar. muito E eu era fácil, ateu. Porque ele era ateu. E, cara, foi impressionante, É, porque eu tinha, assim, uma lista de argumentos para falar que Deus não existia, mas eu só resolvi acreditar nela. Falei, vou dar um voto de confiança. Por mais que eu nunca tinha feito isso, sei lá, foi, assim, diferente. Mas, enfim, né, é outro assunto já.
Assunto para tema de casais, né? É tipo, igual, né, do pastor Rodrigo e pastora Kelly ganhou a vida dela, que foi o inverso, né? Mas amém. E você, Thomas? Não, a gente pula a Eva. A gente vai pular Eva. Vai lá, Thomas. Algo do meu passado que marcou Da sua infância que te marcou. Da sua infância que te marcou. na área da igreja, você fala assim. Pode ser também. Algo. Eu lembro bem pouco, assim, quando eu ia para a igreja. Bem pouco mesmo. Mas eu ia bastante com minha avó, né? Todo final de semana, toda quinta-feira. Era direto com minha avó. Eu até tinha decorado a Bíblia, assim, Gênesis, Êxodo, as musiquinhas da salinha. Nossa, vocês nem vão acreditar, mas eu até cantava quando pequeno lá na igreja. Milagre. Nossa, era. Era terrível, gente. Nós tudo cantávamos, nós era tipo esse tanto aqui de criança, era bem pouquinha criança, uma igreja pequena, e nós ia lá, cantava, apresentava teatro e tal. E quando eu me converti, eu comecei a lembrar algumas coisas assim, tipo algumas músicas, alguns hinos da harpa cristã, eu comecei a lembrar, que eu ouvia lá. Algumas coisas que minha avó falava para mim, minha mãe falava para mim no sentido da igreja, fazer o bem e tal. Comecei a lembrar daquele cara que tinha morrido na cruz, sabe? Eu tinha isso na minha cabeça, sabe? Um cara morreu na cruz por mim, só isso eu tinha na minha cabeça. E tipo, eu era mal confuso, assim, tipo, Deus, Jesus e Espírito Santo. Eles é Deus e eu tinha mal confusão na minha cabeça, né? E quando eu cheguei, eu comecei a lembrar disso. Eu comecei a lembrar e comecei a procurar entender agora com o novo entendimento que eu tenho, né? Agora eu estou maior, né? Antigamente era pequenininho, não tinha... Nem queria entender, para falar a verdade. E você, Eva, tem alguma coisa na sua infância, na sua juventude que te marcou, que te fez ser essa mulher que é hoje? Ou não, né? Falar, opa, não vou fazer isso aqui porque isso aqui já aconteceu, deu ruim. Bom, teve dos dois lados. Que marcou negativamente e depois algo que marcou positivamente. Negativamente, eu acho que foi o fato de eu ter crescido sem base, sabe? Uma base. O microfone está ruim. Ter crescido sem base. O quanto é difícil para uma criança, para um adolescente, uma jovem crescer sem base. Então, começou que eu não tive exemplo de pai, né? Eu não tinha pai e eu fui criada pela minha avó, que era uma senhora muito, muito dura, sabe? Ela era tão brava que se chegasse amigo homem na minha casa, ela saia com cabo de vassoura atrás dos meninos e era assim. E se eu tinha amizade menina, era tipo 2 minutos na frente de casa e entrava. E algo que me marcou muito foi os riscos, os perigos que eu corri por não ter tido base, não ter tido uma influência, não conhecer Deus. Mas mesmo assim, mesmo não conhecendo Deus, eu orava. Eu lembro que eu orava. Eu orava umas coisas assim, falava, sabe, com Deus. Eu acreditava que Ele existia, porque eu fui muito na missa com a minha avó. Eu dormia a missa inteira, mas eu ia. Eu dormia de joelho, gente. Acordava na hora do lanche, toda vez. Mas então, por isso que eu sabia que Deus existia. Era o único contato que eu tinha com Deus, assim. Não sei se era um contato. Mas aí eu rezava e as coisas aconteciam. Por exemplo, não vem muito ao caso, mas é pesado, mas teve uma vez que eu meio que orei rapidinho assim, porque meu padrasto estava bêbado, meu ex-padrasto, né? Estava bêbado e tentou literalmente me matar com machado. É pesado, mas aconteceu. E aí eu orei assim, não sabia orar, e deu tudo certo no final. E isso me marcou muito, porque eu não tinha base nenhuma. Tudo que eu fizesse, eu podia estar correndo sérios riscos. Mas aí, como eu disse que a minha avó era uma senhora muito severa, ela me ensinou algumas coisas. E com a minha própria consciência, eu falava, não, isso não é para mim. Eu escolhi as minhas amizades. Eu não tinha muitas amizades, porque eu sabia que a maioria queria me levar para o mau caminho. Eu nunca fumei cigarro, nunca fumei droga, nada, porque eu sabia que era errado. Não tinha base de Deus, mas eu sabia que era errado e eu também ia apanhar da minha avó se eu fizesse. Acho que dava mais medo. E depois, positivamente, o que me marcou foi quando eu me converti. Porque me deu um problema muito sério que ninguém sabia.
Tanto que comecei a ter dores no peito, um problema no coração muito louco, que eu ia no médico e ninguém não sabia o que era. Eles me passavam um remédio para gastrite até, porque eles não sabiam o que era. Eu fiz exames e tudo mais, e os médicos não sabiam o que era. Minha pressão não saía de 20 e poucos. Fiquei assim por 2 semanas, depois de ter falado tanto que eu odiava crente, odiava igreja, odiava tudo. Minha mãe já tinha se convertido, minhas 2 irmãs também. E só eu que brigava com a minha mãe, porque ela ia na igreja quando eu ia visitar ela, porque eu morava em outro bairro. E aí, depois disso, depois que eu fui no médico, e não tinha jeito, o médico não sabia o que eu tinha mesmo, eu falei, eu vou morrer? Falei, bom, acho que eu vou lá na igreja, então, da minha mãe. Aí eu cheguei nela, assim, sabe, mãe, tem culto hoje aí, lá nessa igreja? Aí ela, tem, minha filha, daquele jeito, sabe? Aí eu falei, posso sim? Foi bem assim, não, minto. Um dia antes, ela chamou o pastor dela contra a minha vontade para ir lá em casa orar por mim. E ele foi e orou por mim. Gente, na hora que ele orou por mim, eu senti 10% de melhora. Na hora, assim. Eu falei, negócio estranho. Aí eu peguei e falei para ela, posso ir na igreja com você? Era uma terça-feira. E aí eu fui. Eu fui no culto e a palavra do culto, gente, eu nunca tinha ido no culto, aquele pastor não me conhecia. E a palavra do culto foi o seguinte, eu passei o culto todo passando mal, palpitação, dor, tudo mais. E ele falou assim, eu lembro exatamente, ele falou assim, Deus cura toda enfermidade. Mas ele deixa pequenas sequelas para você não se esquecer que foi ele que fez isso na sua vida. Que quem te curou foi ele. Aí eu falei, que coisa, né? Terminou o culto, ele veio, orou comigo, acabou, nunca mais tive nada. Detalhe, saí da igreja, sabe o que eu fiz? Passei no bar e comprei uma cerveja. Misericórdia, Senhor. Para equilibrar. Foi bem assim. Minha mãe olhou para mim e falou assim, eu não acredito que está fazendo isso. Eu falei, depois de ter sido curada. Mas foi a última, assim, tipo, eu falei, não. Aí depois eu continuei indo, sarei e literalmente, como aquele pastor tinha falado, sobrou uma sequela ou outra, assim, sabe? E toda vez que acontece isso, eu lembro dessa palavra que ele falou. Aí foi aí que minha vida mudou. Depois disso, tive alguns outros problemas, mas foi aí que eu conheci isso, marcou muito a minha vida, essa cura milagrosa, maravilhosa que aconteceu. Legal, cara. Que massa. Bom, vamos para a terceira pergunta, né? Quando você ouviu falar da palavra de Deus a primeira vez, Thomas Jederson? Primeira vez a gente nunca esquece, né? Primeira vez, o primeiro doido que te para na rua, entendeu? A primeira vez que você ouviu e sentiu, não quando você ouviu dormir lá no banco. Não, a primeira vez foi tipo quando eu era pequeno, né, com minha avó e tal, mas quando eu ouvia a Deus, foi através de um convite, assim, do nada, assim, do meu amigo, que me chamou para ir para o Arena Jovem. E, tipo, aquele tempo lá, eu estava muito, muito querendo mudar de vida. Eu estava lutando para me vencer umas coisas que eu não conseguia. Alguns vícios que eu tinha não conseguia. Eu estava lutando, tipo, exemplo, cigarro e maconha e... Mas aí, também. esse eu daí, lutando por isso tudo, esse vício que você tinha, você do dia pra noite acordou e falou, cara, eu preciso mudar isso? Ou foi, tipo assim, alguém pregou pra você? Ou Não. a pregação do cara te ajudou a querer mudar mais? O dia que eu decidi mesmo foi bem interessante. Eu acho que eu nunca contei assim pra ninguém. Eu tinha 18... Quando eu completei 18 anos. É o que eu falei, né? Que minha infância foi na igreja, com minha avó e tal. Mas foi até tipo uns 14 anos. Do 14 anos para 18 anos foi tipo... Eu me mergulhei nas coisas do mundo, amizade errada, nas drogas, um monte de coisa assim, no fervo, balada. Eu mergulhei mesmo nesse tempo, e até os 18 anos. Mas chegou no 18, eu tenho que mudar de vida. E eu fui trabalhar, e esse dia o rapaz que trabalhava comigo não foi. Daí eu fui ali na casa de um amigo meu, fui lá, fumei uma maconha, né, com ele, cedinho, assim, fumei um brau lá e estava indo para casa. Daí meu tio, o irmão do meu pai que faleceu, né, chegou assim de moto, assim, parou do meu lado e falou, sobe aqui na moto aqui, tem que te levar para um lugar ali. Quero te levar para um lugar ali. Daí eu falei, tá bom, né? E eu tava muito doido, tinha acabado de fumar eu ia para casa só para ficar de boa. Daí eu subi na moto, coloquei o capacete, né, e fui lá. Ele me levou lá pro cemitério. Ué, gente, como assim?
Lá no cemitério, gente. Na hora eu não acreditei também, eu tava muito louco. Falei, vixe, eu falei, é cemitério mesmo? Eu muito doido, eu fui pro cemitério lá com meu tio. Daí ele chegou, eu falei, o que foi, tio? É doido? Nem... Não, peraí, eu vou ali, eu quero que você vá comigo. Daí foi caminhando até o túmulo do meu pai, né? Daí chegamos lá na frente do túmulo do meu pai, daí eu olhei pra ele e falei, você é doido? Daí ele falou, não, eu só queria que você visse que o seu pai faleceu, né? Você sabe que porque ele faleceu, você sabe que ele mexia com coisa errada, ele roubava, traficava, e a morte dele, ele morreu dentro da cadeia e tal. Ele falando pra mim. E o seu pai, gente, era muito gente boa, seu pai era muito humilde. Que na Moreninha, tipo, se você perguntar pra alguém se conhecia seu pai, se você perguntar pro fulano conhecia seu pai era muito gente boa. Mas ele começou a se envolver com pessoas erradas e foi aí que ele foi parar. Eu lembro que daquele dia lá eu fiquei muito bravo com ele. Eu falei um monte de coisa para ele, tipo, você tá doido, tio? Você nunca me deu nada. Meu pai faleceu e eu vivi com minha mãe solteira. E agora você vem dar uma de bonzão falando as coisas para mim? Você acha que você é quem? E tal. Eu comecei a falar um monte para ele mesmo. E eu sinto uma raiva de lá, sabe? Uma raiva, mas falar a verdade, gente, não foi uma raiva do meu tio. Eu sei que uma raiva do meu pai. Olha que confuso. É porque, tipo, na minha cabeça, assim, eu fico com uma raiva do meu pai, porque, tipo, ele tinha me abandonado no mundo por causa de um erro dele, ele me abandonou e eu tinha que me se virar. Tipo, e agora como vou fazer faculdade? E agora como vou tirar a habilitação? Andar de moto, eu tinha acabado de cair de moto porque eu não sabia andar de moto, ninguém me ensinou, eu tive que aprender sozinho. Andar de carro, eu tive que aprender sozinho. Tipo, era pro meu pai, então eu fiquei com uma raiva dele, tipo, eu saí daquele lugar com uma raiva do meu tio, mas com mais raiva do meu pai. E naquele dia lá, eu falei, eu tenho que mudar de vida. Eu não vou ser igual ao meu pai, não. Eu tenho que mudar de vida. E depois daquele dia eu falei, eu vou estudar e vou parar de fumar maconha primeiro. Uma coisa de cada vez. Não passa. Daí eu comecei a ler um livro. Eu li um livro lá de uma história e tal, terminei de ler o livro. Muito massa a história, Vidas Interrompidas, até hoje eu lembro. Daí, de repente, do nada, meu amigo me chama para ir para a Arena Jovem. Eu falei, demorou, deve ser um fervo, eu falei. A Arena Jovem, tipo, tem uns lugares que chama Arena não sei o que, que é de fervo, né, de festa. Daí eu falei, demorou, vou 5 dias, sábado. Eu falei, fechou, você me liga. Daí, passou os dias, né, chegou o sábado, ele me ligou, 5h30. Eu falei, você está pronto já? Eu falei, pronto para quê? Eu fui para a Arena. Eu falei, mas que horas começa a Arena? Ele falou, 6 horas. Eu falei, mas tá muito cedo para fervo, né? Ele era para a igreja, pô. Daí, tipo, eu já tinha falado assim, eu falei, vou para a igreja então. Eu falei, beleza, Ricardo, um amigo que chamou, né? Daí eu vim para a Arena, daí, tipo, a palavra que a pastora pregou lá mexeu muito comigo. E me ajudou muito a me libertar de umas coisas, uns maus pensamentos e umas atitudes erradas minhas. No primeiro culto eu já comecei a mudar de vida, no primeiro culto eu já comecei a meio que sentir Deus, sentir que ele é verdade aquele Deus que minha avó fala. Aquele Deus chato que minha avó mostrava para mim, era verdade, não é coisa da minha avó, sabe? Daí eu comecei, foi o primeiro dia. Um convite assim do nada para ir para a Arena Jovem. E eu comecei a mergulhar um pouco mais. Mas o meu primeiro dia, que foi a pergunta, né, de que eu ouvi a palavra de Deus, foi esse dia. No convite, assim, do nada. Bacana. Você, Josué? Olha, então, no decorrer da fala do Uma Thomas... pergunta também para acrescentar. Como que foi sua primeira experiência? Depois você responder como você ouviu a palavra. Como que você achou quando você chegou na Arena a primeira vez? Ah, tá, entendi. Então não é a primeira vez que... Não, primeira vez que você ouviu a palavra de Deus. Duas perguntas. Né, cara? Depois do Arena? Não. Refaz a pergunta. Primeira pergunta. Quando foi a primeira vez que você ouviu falar de Deus e isso transformou a sua vida, né? Assim como o Thomas falou, desde criança, mas quando mudou a vida dele mesmo, foi através de um amigo e tal. E você? Quando foi que Deus entrou no teu coração, vamos dizer assim, quando a palavra entrou? Porque não é a palavra que convence, é o Espírito Santo, né? Então, quando foi que você escutou e você se convenceu, esse é o Deus que eu quero servir? Então, na verdade, que nem eu falei, a Evinha, ela falou de Deus para mim. Só que foi mais por causa de uma decisão mesmo, porque eu não senti Deus. Sabe, eu não ouvi a voz de Deus. Eu acho que isso veio mais com o tempo, sabe, com o processo da vida em Cristo.
Mas começou a acontecer umas coisas, tipo, bem espirituais. Tipo, no outro dia mesmo, ela falou para não entrar em detalhes, mas só alguns, né? Uns detalhezinhos. Eu fui lavar a louça, né, no outro dia cedo. E começou a acontecer umas coisas, cara. Ele se converteu mesmo, foi de lavar louça. Não, era a única coisa que eu fazia. Eu não precisava fazer mais nada. Eu tava lavando a louça. E aí, detalhe, eu tinha acabado de falar com ela, a gente conversando sobre aquela coisa, sabe? Ah, que Deus isso, Deus aquilo. E daquele jeito que ela sabia falar, né, de Deus, sem conhecer muito a Bíblia. Mas ela falava de Deus, pá. E eu fui lavar a louça. Eu tinha desligado o celular. A gente só se conhecia pelo celular. A gente se conhecia pelo Facebook. Não, pelo Orkut. Aí eu fui lavar a louça. Gente, Orkut, gente. Você tá assistindo a gente assim e fala, o que é isso? Os que nasceram de 2000. É o nosso WhatsApp? Não, é O pior. Orkut voltou já. O Orkut voltou agora, tá legal. Voltou? Voltou, tem Orkut. Aleluia. Olha isso aqui. Há contradições, mas vamos lá. Aí tá, fui lavar a louça. De repente eu ouvi um barulho lá na frente, né? Lá de casa, que a cozinha ficava no fundo. Eu fui lá pra frente e não tinha nada. Tipo, umas 10 horas, horário que tava todo mundo na escola, sabe? E aquele bairro que eu morava, ele era quieto, tipo, das 7h30 até umas 11, era quieto, não tinha criança na rua, porque tava no horário da escola, pá, o pessoal, todo mundo trabalhando, e beleza. Fui lá ver, não tinha nada, eu entrei, falei, vou lavar a louça de novo, né? Fui lá lavar a louça, antes de eu entrar, eu tinha que atravessar todo um corredor. Na hora que eu tava passando no corredor, eu ouvi um barulho, tipo, a janela da cozinha era bem do lado, eu ouvi um barulho na louça, caindo umas coisas, blá. Aí eu fui lá ver, e tava tudo do mesmo jeito. Falei, ué, o que é isso? O que tá acontecendo? Cara, pra resumir, tipo, aconteceu o poltergeist? Uma movimentação poltergeist lá em casa, sei lá. Cabuloso. Eu sei que eu não entendi, depois ela foi explicar Era um mundo pra mim. espiritual, mas você não jeitão. sabia. Eu fui explicar. Aí ela do falou jeito assim, que eu você já sabia. assistiu Atividade Paranormal? Mentira, não falou isso não. Mas mais ou menos isso ela quis dizer. Tipo, que é uns demônios, que tá... Desse jeito, porque eu não Verdade. sabia, gente, como que eu falar. É o demônio, entendeu? Eu não Ela sabia, falou assim, eu tinha não, acabado de aquele me demônio converter vai também. querer lavar a louça pra você, fazer uns negócios aí. Você não fez Vai igual querer o deixar Chaves, você não, comer. né? Começou a orar, Falei, fazer o gente, Pai não, Nosso. falei. Não é bem isso, não. Enfim, isso daí. Só que assim, a questão de... Aí ele acreditou, gente, de verdade. A questão de eu ter tido contato com Deus foi mais uma questão de processo mesmo. Não teve a ver com... Legal. E você agora, né? E no meu caso, eu ia falar que foi... Foi o do pastor? Nesse dia, né? Mas não foi. Eu lembrei agora, Deus me trazendo. Não foi. Eu lembro que eu era mais criança, devia ter uns 12 anos. De 11 para 12 ou 12 anos. Eu lembro que uma mulher da Adventista me chamou para ir no... Porque, não sei se vocês sabem, mas o povo da Adventista, eles têm aquele negócio, aquele projeto assim de como que é o nome? Aqueles que fica acampa lá, aquelas coisas todas, escoteiro. E aí ela falou, me convidou para ir, tipo, e aí foi eu e minhas irmãs, eu e a minha irmã. E a gente começou a ir porque a gente se encantou pelo escotismo, palavra. E falou assim, a gente se encantou e a gente começou a frequentar a igreja. A gente começou a frequentar. Meu microfone está indo. A gente começou a frequentar a igreja, mas não por causa de Deus, ou por nada, porque a gente gostava. E lá a gente fazia tipo uma escola dominical, sabe? Antes a gente tinha esse momento de fazer todo aquele negócio de escoteiro, mas a gente tinha dever que fazer tipo a escola dominical, no caso, né? A gente ganhava uma apostila, tinha que ler a Bíblia e tudo mais. E foi nesse tempo aí que eu comecei a ouvir de Deus, ler a Bíblia para responder as perguntinhas. Engraçado que Deus cuidou dessa parte na minha vida, porque como eu não tinha contato nenhum com Ele ou com as coisas dele, Ele foi plantando coisas na minha vida, sabe? Plantando momentos assim. E uma coisa assim que eu lembrei agora também, que foi muito incrível. Eu tinha na minha cabeça, assim, quando eu tinha uns quase 15 anos, eu coloquei na minha cabeça assim, eu não vou casar com nenhum homem desse bairro. Eu simplesmente falei, porque eu conhecia todo mundo daquele bairro. E todo mundo era, né,
viciado, só gente estranha. Eu falei, eu não quero me casar com ninguém. E eu orei, para mim era rezar antes, né? Eu falava rezar. Mas aí eu levantei a cabeça assim e eu orei, falei assim, que eu não queria ficar com ninguém daquele lugar. E vocês acreditam, eu não me envolvi com ninguém daquele bairro, com ninguém. Até conhecer essa benção aqui. Na verdade, eu tive outro relacionamento, que era uma benção de um outro bairro, mas não era daquele bairro. Eu falei, Deus me escutou. Era uma coisa tão besta, mas eu falei, Deus me escutou. Então, tipo, foi uma experiência meio estranha, assim, meio, sabe? Mas é uma coisa, eu falei, cara, Deus me escutou. Eu falei, mas Deus, sei lá, Deus, né? Deus me escutou, mas pronto. Então foi uma coisa meio tosca, assim, sabe? Que isso eu falei, Aí depois, quando eu morava no outro bairro, eu comecei a ter umas experiências meio estranhas também. E aí foi depois foi isso do pastor, que quando eu fui curada, né, do problema no coração. Mas foi isso, foi pequenos momentos assim, na minha vida que apareceu um anjo de Deus, assim, que foi colocando na minha vida, assim, no caminho de Deus. Bacana, legal, né? Bacana. Então, partimos aí para a quarta pergunta. Ouvir da palavra de Deus mudou algo em você de imediato? Não, né? Já responderam essa, né? Não, de imediato, assim, não, né? Então, em que momento você aceitou Jesus verdadeiramente como seu Senhor e Salvador? Por quê? E conte como foi. Então, assim, vocês acabou de falar, né? Aceitou em tal fase da minha vida, eu buscava, o Thomas falou, eu buscava. Como foi, assim, aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Você viu Jesus né, como que eu posso falar? É aquela experiência que você falou assim, não, de agora em diante é só para Deus? Ou no outro dia teve aquela dúvida? Falou, não, eu acho que eu estou meio que arrependido. Ou foi convicção ou foi coisa de momento? Quando vocês aceitaram, quando vocês conheceram Jesus? Se ouve mais de uma vez, entendeu? Para que as pessoas entendam. É a primeira vez que vocês estão na igreja, não é a primeira vez, tal. Amém? Entenderam? Entendi. Vamos. Vou falar primeiro, então, pode? Pode, Thomas. Quando eu conheci Jesus, eu não conheci, tive uma experiência sobrenatural com Deus. Eu fui tocado pelo Espírito Santo de Deus e me converti. Foi igual o José falou, foi em processos assim que eu fui conhecendo a Jesus. E eu não falei antes, mas antes de me converter, eu tinha lido um livro. Eu falei para vocês que eu queria, primeiro começar a estudar e parar de fumar maconha. As duas coisas que eu ia começar a fazer para mudar a minha vida. Eram só essas duas coisas. E realmente deu certo, porque nesse negócio de estudar e parar de fumar maconha, eu estava lendo um livro. Eu acabei de ler esse livro, o primeiro livro que eu li na minha vida, com 18 anos, que foi Vidas Interrompidas. Era uma história de uns jovens e tal. E o segundo livro se chamava Ainda Existe Esperança. E eu peguei esse livro só para me ler. Eu acho que até da Adventista esse livro. Na capa tá um deserto e bem no meio do deserto tá uma plantinha crescendo. Daí eu achei interessante, falei, vou ler isso aqui, eu tenho que ler, né? Tô ficando meio burro fumando maconha. Daí vou ler esse livro aqui. Daí eu comecei a ler esse livro e começou a falar que ainda existe esperança e tal. Contou uma história, no começo desse livro contou uma história de uma menina que passou por umas coisas terríveis, o pai dela batia nela e tal, e ela foi estrupada e ganhou um filho através desse estupro e foi expulso da casa, sabe? Uma história bem cabulosa, assim, bem no comecinho. E depois começou a perguntar, assim, para mim, leitor, né? Ainda existe esperança para essa mulher? Ainda existe esperança? E não sei o quê, não sei o quê. Daí começou a falar, mas o que é esperança? O que é esperança? Não sei o quê. Começou a falar umas perguntas assim nesse sentido, o que é esperança? E eu não sabia o que era esperança também. Daí começou a falar de esperança, e falou bem no finalzinho do capítulo, a esperança não é objeto, não é uma palavra de motivação, não é um sonho. A esperança tem um nome, e a esperança é alguém, e a esperança é Jesus Cristo. Daí eu vi assim, falei, caramba, esse livro é da igreja, velho. Sabe, parecia aquele cena de filme assim que, vem uma luz branca assim, sabe? Parecia que lá, até eu olhei pro alto assim na hora que eu li Jesus Cristo.
Porque, tipo, eu tava querendo mudar de vida, sabe? Meu objetivo, estudar pra formar maconha. Eu leio isso aqui, eu falei, caramba, deve ser de Deus isso aqui, né? Deve ser as orações da minha avó, que eu sempre escutava as orações da minha avó. Uma pergunta, nesse processo seu, como que... Teve amigos que te ajudou? Eles te apoiaram a mudar assim? Tipo assim, você chegou e falou pro cara, ô, tô lendo um livro e vou parar de fumar maconha daqui 3 meses. O cara riu da sua cara, o que eles fizeram? Você não contou pra ninguém porque sabia que ia ser zoado? Ou tinha medo de ser zoado? Era mais ou menos isso, medo de ser zoado ou coisa do tipo, porque ninguém ia acreditar em mim se eu falasse isso. Ninguém ia acreditar em mim. Também eu era uma pessoa muito fechada, tipo, eu só tenho um objetivo, eu tô quase conseguindo o que eu falo. Que eu não sou desde ficar compartilhando minhas coisas minhas, né? E, tipo, eu quero mudar de vida, eu fui decidir sozinho. E através dessa leitura eu comecei a ler sobre Jesus Cristo. Nesse livro todo capítulo falava um pouquinho de Jesus. E depois que o Ricardo foi me chamar para a igreja, e depois que lá eu senti um pouquinho mais de Deus, ouvi um pouquinho mais de Deus sobre Jesus. E nesse tempo aqui eu fui procurando ler cada vez mais e mais. Eu ficava com o livro que eu estava lendo e comecei a pegar a Bíblia também. Começava a ler, no livro tinha uns versículo e ia lá na Bíblia ver se era verdade mesmo aquele versículo. Nesse tempo de transição, então, quem foi seus amigos só foi você e a Bíblia e Deus? Porque... Só, mais ninguém. Mas por opção, né? Foi por... E foi o pessoal da igreja, falar a verdade, me ajudou. Depois que eu entrei para a igreja me acolheu muito bem e tal. Tipo, vamos mudar de vida e tal. Comecei a falar de Jesus, vamos por revisão de vidas, vamos para a célula. Eu fui numa célula, tipo, eu senti muito, sei lá... Constrangido? Constrangido, pode ser. Porque eu cheguei, na célula só tinha criancinha. E eu era o maior, sabe? Eu era um grandão assim, cheio de criancinha. Quase que eu fui embora. O pessoal que ficou no meu pé pra me ficar, e eu fiquei. Kids, não. E tipo, foi assim, o pessoal da igreja foi me ajudando. E eu procurando conhecer mais Jesus, conhecer a Bíblia e tal. Fera isso. E você, Josué? Como que foi? Então... no meu caso... É porque eu meio que já respondi tudo nas outras respostas também, né? Mas... Então fala aqui, como que foi? O que você achou na primeira vez que você veio no Arena? Tipo assim... cara, achei louco, hein? O Thomas achou que era um fervo. Os meus amigos também me convidaram assim, pô, é mó legal. Não, vai ter um monte de gente lá, umas meninas, tá... E me levaram pro Arena, me levaram. Não, peraí, deixa eu falar um pouquinho só. Tipo, eu pensei que era um fervo, né? E depois que eu percebi que é uma igreja. Depois que eu cheguei na porta, eu falei, é um fervo mesmo. Era jogo de luz, fumaça, Comigo tipo, os Espera aí, pessoal, calma aí. pulando. Gente, para você que está nos assistindo, chegou agora. É uma live cristã. Calma, amém. Somos de Depois, Deus. visita nossas redes sociais, você vai ver o que é o Arena. É de Deus, tá? Não, faz o seguinte, vem na nossa igreja. O endereço tá aí, é mais fácil, você vai ver. É de Deus, é diferente, tá, pessoal? Só é diferente. Diferente pra bom. A decoração. A decoração do... Mas foi tipo isso Não, mesmo, eu cheguei. só deixa eu terminar. Tá faltando a fumaça aqui, que é uma polêmica da bexiga, a fumaça, mas vamos lá. Como que foi, Josué? Agora respondendo. Primeira vez que eu vim no Arena, eu achei louco, hein? Tipo assim, na verdade, eu vim de uma igreja que era... Isso Cara, que é a não dá pra- não pergunta, dá pra me porque, dar. tipo assim, você vem de uma igreja, aí você ficou na Sara, você teve essa convicção no Arena, então. É porque assim, quando eu entrei na Sara, o primeiro culto já foi um Arena, então... Respondendo a pergunta dele Todo também. mundo se converte na Arena, gente. Não é à foi toa o que nós primeiro, somos cara. Arena, Aí, né? Assim, eu cheguei no Arena, tava no meio do primeiro louvor. Você veio de terno? Não, Mentira. pô, mas só que eu vim com roupa social. Saia Do longa. jeitinho também no culto de domingo. Que Eu massa! entrei lá, cara, eu via bateria em cima de um andaime, sabe? Esse Eu Arena vai lembro. fera, esse Arena eu falei, vai fera. que loucura isso aqui, é um show de rock? E eu saí do mundo, eu era roqueiro, tá ligado? E eu entrei e falei, velho, É aqui sei lá, mesmo. mano, deixa pra se converter semana que vem, eu vou entrar nesse negócio.
Aí eu entrei, ainda tava o gordinho tocando. Aí, beleza. E eles estavam tocando uma música bem pegada de rock, assim, sabe? E eu curti, eu fui lá no fundão, não quis vir aqui pra frente pra pular, eu fiquei bem assim, ó. Lá no fundo. E só que aí no segundo Arena já curou também. Já veio aqui pra frente. E cara, foi louco demais. No Arena, tipo, a Arena mexe com as nossas emoções, sabe? Tudo é muito impactante. Então, cara, o primeiro Arena é que nem a primeira namorada, não dá pra esquecer. É os primeiros momentos que mexe ali com o coração. Já fez a moralzinha. Porque foi a primeira. Fez a moralzinha. Só por isso que ele falou isso, que foi a primeira. Fez a moralzinha. O seu, Eva. Ele tá ganhando o ponto que perdeu. Bom, só para deixar clara a importância, acho que a Sara Nossa Terra, acho que é a igreja mais completa que eu já vi. Na questão da cobertura espiritual, da liderança, da hierarquia, do processo que você tem que passar para você chegar nos níveis, né, você vai evoluindo, mas você é preparado para isso. E da igreja que a gente veio, era uma igreja pequena, uma igreja pentecostal pequena e sem cobertura espiritual total. Então, assim, era uma igreja maravilhosa. Eu amava meus antigos pastores, amava tudo. Tanto que a gente era um fogo, uma intensidade incrível. A gente não tinha ideia de que era sair para evangelizar. Eu e ele ia, tipo, vamos evangelizar. Nem sei o que é isso. Nada para fazer, vamos evangelizar hoje. A gente não tinha cobertura, a gente não tinha lá, a gente nem falou para o pastor que a gente ia. A gente vamos, bora, vamos. Era uma loucura, mas a gente amava aquele lugar, amava aquela igreja. Aí lá a gente era tudo. Igreja pequena é assim, lá você é do louvor, você é da limpeza, você abre o culto, era uma loucura, mas eu amava aquele lugar. Aí, o que aconteceu? Passou alguns anos e aconteceu problema, teve problemas por causa disso que eu estou falando, que a Sara Nossa Terra tem, que é nunca falo. Hierarquia? Não hierarquia, mas a cobertura. Aquela coisa assim, pessoas acima de você que estão muito preparadas para estarem lá, te guardando, te cobrindo em oração. E a gente não tinha isso. E assim, isso fez com que tivesse acontecido todos os problemas que aconteceu lá. Mas não foi por isso. É engraçado que com tanto problema que teve lá, e problema muito sério, assim, coisa assim muito doida, que você fala assim, não acredito que isso aconteceu. Depois eu conto em off. A gente foi até o fim, né? Não desistimos, a gente falou assim, não, a gente está seguindo ali, é Deus, entendeu? Então, a gente tinha muito respeito, muito carinho pelo nosso antigo pastor, e a gente continuou lá até que a igreja fechou. E quando a igreja fechou, a gente ficou sem eira nem beira, a gente ficou solto. Tanto que, depois disso, no primeiro Natal que a gente... Foi os cachorros abandonados. Exatamente, a gente ficou, sabe assim, o que eu vou fazer agora? Aí a gente tinha amigos dessa mesma igreja. No Natal, vamos lá, vamos cear junto? Beleza, vamos. Cheguei lá, tomei 33 latas de cerveja sozinha. E com o Júnior, um latão de vinho, um galão de vinho. Foi assim, o meu Natal pós-igreja fechar, entendeu? A gente ficar solto. Tanto que, por isso que eu falo, a importância do líder na vida da gente. A importância. Top. E aí, depois disso, a gente foi mudando de bairro em bairro e chegamos aqui na Moreninha. E a gente começou a ir em uma igreja ali em cima. E aí a gente foi dois cultos. E depois, do nada, a gente passou aqui para ir, mas a gente nunca ia por aqui, a gente ia ali pela avenida do parque. Mas do nada deu na nossa cabeça, porque a gente estava indo lá no culto, no sábado, mas a gente não sabia que não tinha culto sábado. A gente estava com tanta vontade de ir na igreja, com tanta sede de ouvir a palavra de Deus, que a gente, vamos sábado. A gente nem sabia se a igreja ia ter culto ou não. Aí a gente falou assim, não vamos por aqui hoje não, vamos por aqui. A gente veio cortando aqui essas ruazinhas. E a gente viu aqui a igreja aberta, saindo luz, fumaça. Eu falei, eita, pega, é uma igreja? É igreja, será? É uma igreja? Porque nunca na vida que a gente ia acreditar que isso aqui era uma igreja. Aí, tipo, gente lá no peito, não sei o quê. Vamos entrar. E meu cunhado falou assim, não, vamos entrar. A gente entrou. Eu falei, tá, pega. Tipo, aí o baterista, tipo, lá em cima, cara. Eu falei, eita, não, eu de saião. Ué, você estava pronto para girar aqui e chegou aqui. Rodar no fogo.
Aí eu falei, cara, todo mundo... E eu morri de vergonha, porque tava todo mundo, né? Todo mundo dançando, pulando, tal, de calças. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Aí eu fiquei lá no fundo, assim. E aí, nisso, o meu líder estava pregando aqui. E eu falei, cara... E ele falando... E bem no dia do nascimento do filho dele, eu falei, cara, que é isso? Naquele dia eu chorei tanto. Ele nem chegou perto de mim, ele estava pregando aqui. Eu chorei tanto, chorei, que eu nunca vi eu ter chorado tanto na minha vida quanto naquele dia. Aí ele saiu e foi orando com as pessoas, e aí ele chegou lá em mim e foi orar comigo. Aí pronto, aí eu morri de chorar mesmo. E aí foi aí. Aí eu falei, ai. Aí na próxima semana teve revisão. Foi tipo assim, não tive nem tempo de ir na célula, para você ter uma ideia. Eu nunca nem fui na célula. Aí eu vim no sábado, no domingo eu falei, não vou não, fugi do domingo. Aí eu ia vir na quinta, não vim na quinta. Aí na sexta, a minha líder foi atrás de mim e ela não ia me encontrar, eu estava trabalhando Era para dar de babá. trabalho pro líder, né? Porque estava indo num dia que não tinha culto na outra igreja. Exatamente. E quando tem um líder é para dar Aí ela trabalho. me encontrou e falou, amanhã vai ter revisão de vidas. Eu, revisão de vidas? Eu falei, não, é retiro, já fui no retiro, tem piscina, tem comida. Eu falei, adoro, vamos, demorou. Cheguei lá assim, falei, mas que não dá para falar, porque tem gente que não foi no revisão ainda. Não pode. Sem spoiler. É muito melhor do que ter piscina e o resto. Mas a primeira expectativa é que era um retirão, que retiro em igreja que não é da Sala da Nossa Terra. É assim, é piscina, é córrego, é brincadeira, é gincana e tudo mais. Mas foi totalmente diferente e mudou mesmo a minha vida. Top. Tá ali eu aqui. Sarah Kids. Certo. Agora eu tenho outra pergunta para vocês. Quando foi que vocês pegaram e se deram conta e falaram, cara, agora eu sou cristão mesmo e, sei lá, o bagulho é louco, as pessoas falam que eu sou cristão e não tem outro jeito. Como que foi que você se sentiu isso? Como que você viu isso? Como que você percebeu isso? Quando foi? Começa, Thomas. Foi muito massa essa parte. Porque, quando eu me converti, eu fui procurar Deus, procurar Jesus, saber quem que era, ler a Bíblia e tal. E pra mim eu tinha achado um segredo, sabe? Caramba, eu nunca tinha ouvido isso, caramba, era uma coisa, muito massa, assim, que vinha aqui do meu coração. Era assim, tudo inédito. Eu chegava na escola, fazia um grupo aqui, sentava em dupla, já começava a falar de Jesus, já começava a pregar para pessoas, assim, eu nunca fui de levantar no meio da sala e começar a falar, assim, eu nunca fui de falar em público, né? Mas se eu puxar um ou dois aqui para fora, de lado assim, eu já começava a falar de Jesus e tal. E de repente, foi me dando um negócio no meu coração que, eu ia chamar a pessoa para ir para a igreja, eu falar de Jesus, mas a pessoa já era da igreja, já conhecia Jesus. Daí eu pulava para outra pessoa, ia falar de Jesus para ela, já conhecia Jesus, já ia em outra igreja. Falei, caramba, todo mundo conhecia ou não, velho? E eles nunca me falaram, velho. Esse cara é egoísta. Bando de egoísta. Fiquei bravo com eles, fiquei bravo com o pessoal da minha sala. E eu tava no meu último ano, terceiro ano, e era aquela bagunça, aquela besteira na sala, e todo mundo ia enfermo e tal. E para mim foi um choque saber aquilo lá, todo mundo já conhecia Jesus, todo mundo já ia à igreja. Não, eu vou na igreja da minha avó, sabe? Eu vou naquela igreja lá, sabe? Sei. E, foi muito massa, todo mundo já tá me vendo como cristão e tal. As pessoas que viam em fervo, viam fazendo as coisas erradas aí, usando droga, falavam comigo assim, falavam, agora você tá na igreja, né? Agora eu tô. Você é crente agora, né? Você sofreu esse bullying já, os caras tendo no fervo. Aí vão chamar outro. Não, esquece o Thomas e vira pro outro lado. Deixa ele, que ele é chato. Muitas vezes, era direto isso. Mas essa parte foi muito massa, assim, de eu saber que eu era cristão. Eu já não era o Thomas que uns 3 meses eu era, o Thomas agora já era o outro Thomas que era da igreja. O Thomas da igreja, só não era Thomas... Perdeu o sobrenome, virou Thomas crente. Era pastorzinho, não sei o que, era direto pastorzinho, direto os caras me chamavam de pastorzinho, ou pastor, tal, me zoando. Vixe, quando eu pegava a Bíblia para ler lá em casa, o meu irmão falava, o pastorzinho tá lendo a Bíblia, não sei o quê. Já começava... E eu ficava bravo com ele, aumentava a voz assim, ficava bravo. Sai daqui, guri, não sei o quê. O pastorzinho tá falando alto. Não pode cirar, irmão. Pode cirar, não pode. Tal, nesse sentido, assim, ficava me zoando. Agora o pastorzinho isso, o pastorzinho aquilo. Se eu erguesse a voz, eu tava cometendo um pecado gravíssimo lá. E foi muito massa. As pessoas é a pior parte, né? Mas foi muito massa. Alta experiência, assim, igual... Vixe, várias experiências, assim, muito da hora. E você, Josué?
Eu me vi assim mais em Cristo, sabe? Quando um dia quando eu era daquela primeira igreja que ela falou, que tinha, né, os pastores, antes da igreja se desfazer lá, pá. Foi um dia que um dos pastores de lá, né, tinha 2. E um daqueles pastores, ele tinha me dado ele tinha me visto na rua passeando. E nesse dia, foi o quê? Eu acho que umas 2 semanas depois que eu comecei a ir para a igreja, foi 2 vezes também, né? Domingo e no outro domingo. Enfim, no meio daquela semana, estava passeando, sem camisa na rua. E beleza. Aí chegou domingo, foi pro culto. Aí ele pegou e na palavra, ele descascou, cara. Falou assim, crente que fica andando sem camisa na rua, que não sei o quê. Eu falei, pô, mano, é de mim que esse tiozão tá falando. Certeza. Mas nem falei nada pra ele, eu fiquei bravo na hora. Porque eu falei, pô, o cara, beleza, ele Pregando da minha mas vida. podia chegar em mim e falar. Mas, cara, funcionou. Eu acho que com ninguém mais funcionava, mas comigo funcionou. Eu pensei, cara, é verdade, né? Vou pra igreja, agora eu acho que eu tenho que dar um exemplo, né? Eu comecei a pensar, pô, eu tenho que dar exemplo. Beleza, então. Não andei mais sem camisa. Foi Que bênção. não, Melhor quando agora. eu comecei a me ver como exemplo para outras pessoas, porque o pastor falava muito isso, não, você tem que ganhar outras vidas para Jesus, pá. E aí eu pensava isso, eu tenho que ser exemplo, então se eu andar como qualquer outra pessoa do mundo, né, eu não vou dar exemplo, eu vou estar, sei lá, não estar passando mensagem nenhuma através da minha vida. E aí foi quando eu comecei a caminhar de acordo com o que um cristão tem que fazer, né? Sei lá, quando comecei a ter intimidade com Deus também, pelo menos dentro do que eu conhecia, que era pouca coisa. E é isso. Legal, legal. Bom, no meu caso foi antes da minha conversão. No caso, quando aconteceu isso, dessa doença que eu fui curada, eu entendi que eu tinha uma importância para Deus. Eu comecei... Engraçado que eu não sabia de muita coisa, mas eu sabia que eu tinha sido escolhida por Deus. Depois que eu comprei a cerveja, eu nunca mais tomei, tá? Só para constar, naquele tempo. Eu fiquei muito mal. Muito mal mesmo, com o coração muito, assim, por ter feito aquilo. Aí depois disso, eu entendi que eu era uma pessoa, que eu era uma mulher de Deus e que eu precisava me comportar diferente. E aí o que acontecia? Eu usava muito short curto, usava muito, mesmo já estando na igreja. Igual no caso dele, ele sem camisa e eu de short curto do lado dele. E aí eu falei, olha como a minha antiga pastora era sábia. Ela não chegou em mim e falou assim, você tem que colocar uma roupa mais comprida. Ela simplesmente falou assim, olha, quando a gente se converte, quando a gente se torna pessoa de Deus, a gente entende que não é porque a gente é obrigado a não usar, mas a gente tem que dar o respeito, né? Deus tem que ser respeitado, a gente tem que se dar o respeito e, né, respeitar Deus e tal, respeitar a nossa, que a gente é uma pessoa de respeito, tem que ser, as pessoas têm que olhar e ver que a gente, né, não anda vulgar assim. Ela foi muito sábia. E eu falei assim, caraca, é verdade, né? E eu comecei a ficar tão angustiada quando eu andava de short curto. Angustiada, mas eu só tinha short curto. Aí eu fiquei angustiada, aquela coisa, e foi aí que eu me dei conta. Eu falei, cara, eu não posso não fazer isso. Aí eu comecei a parar de usar, comecei a parar. Hoje eu não consigo. Nossa, lá em casa é muito complicado. Então, assim, foi aí que eu comecei a falar assim, não, eu sou uma mulher de Deus, eu tenho que, sabe? Aí, e depois que eu entrei, que eu me converti genuinamente, que foi aqui, eu acredito que foi aqui, porque hoje eu não tenho coragem de fazer o que eu fiz quando a outra igreja fechou e eu fiquei, largada. Não, acho que você fala, gente, como que eu tive coragem de fazer tudo aquilo? Porque é como se tivesse lá, se a igreja fechou, Deus também fechou. Então, Deus está lá, entendeu? Mas aqui, depois que eu fui para revisão, aconteceu muita coisa na minha vida, muita coisa que eu perdoei, muita coisa que foi liberta da minha vida, eu falei, cara, que honra, né? E aí hoje eu estou aqui, e hoje eu entendo a importância que eu tenho, né, para Deus, a importância que eu tenho para o ministério, para o reino, enfim. E assim, o que me faz acordar todo dia e falar assim, não, eu tenho que melhorar, que me policiar, é porque eu estou à frente de coisas importantes. Na Sarah Kids, por exemplo,
né? O meu jeito de falar, eu tive que me adaptar muito às crianças. No começo, tadinha, ela sofria um pouquinho, porque era muito, muito brava. Eu ainda sou um pouco brava, mas eu tive que me adaptar um pouco. O Lucas está ali fazendo assim. Mas não é, gente, é porque eu era a filha mais velha. Eu era a filha mais velha numa casa com 2 irmãs e uma mãe depressiva e um padrasto louco. Então, eu era a que controlava tudo. Então, mas você imagina. E aí eu tive que aprender a ser diferente com as crianças, com o Júnior, que era o caçula mimado, eu era a mais velha, mandona. Você imagina. Imagina. Parece. Oh, meu Deus. E com os discípulos, então? Meu Deus. E discípulo parente? Meu pai. E aí que eu, comecei a me colocar. Você fala, não, eu sou mulher de Deus. Sabe? Foi assim. Louco isso. E outra pergunta para vocês. Como vocês teve um tempo que tem aquele processo de mudança que você tem, sabe? Que você chega numa arena, vamos imaginar, vou dar o exemplo do meu. Eu cheguei, um bando de moleque, os caras da célula comigo. Aí os caras iam para a arena, uns iam para bagunçar, uns 2, 3 iam para receber verdadeiramente. E um dia os caras falaram, mano, vamos num fervo. Mas eles não falaram isso. Eles falaram isso no meio da arena. O cara falou, eu falei, cara, nós estamos na igreja. Ele falou, não, relaxa. E pegamos e saímos. Depois daquele dia eu me senti muito mal. E vocês? Quando vocês viram isso, você falou, cara, eu estou traindo a Deus por estar fazendo isso. Tipo assim, você falou, se eu voltar a fazer isso, eu acho que eu desisto, sei lá. Não faço isso novamente na minha vida. Não, eu tive algumas vezes, não foi nenhuma ou 2 vezes, foi algumas vezes que eu caí, assim, vamos dizer, né? No processo de conversão. Porque, tipo, eu falei pra vocês, né, que eu mudei de vida e tal, tava procurando a Deus, lendo a Bíblia e orando e buscando, mas teve várias vezes que eu caí, assim, algumas vezes que eu caí, assim, tipo, depois da escola, ia lá fumar um brau com os guri. Eu na igreja, como eu falei pra vocês, estava tentando pregar lá na escola e tal, mas mesmo assim, do nada, assim, eu ia fumar um brau com os caras. E, cara, tipo, batia aquela brisa, né, ficar muito doidão de maconha, e eu ficava muito chateado comigo. Tipo, caramba, eu falei... Ficava na bad. Cara, eu ficava muito assim... Poxa, não era pra me fumar, cara, e agora? Tô doidão aqui, não sei o quê. Tio arrependimento. Ficava pensando assim, um tempão, até passar a loucura da maconha. Ficava pensando assim, cara, não era pra me fumar, eu tô na igreja agora, eu falei que ia parar, eu tenho que parar, eu vou parar. Esse foi o último, e nunca era o último. Nunca chegava o último, mas era de vez em quando, assim. Teve vezes também que eu saí do arena, teve uma vez que eu saí daqui da arena, eu estava naquele processo, assim, me convertendo ainda, conhecendo a Jesus e processo de mudança. Uhum. E, tipo, do nada eu fui para casa, não teve nada depois, né? Não teve comunhão, não teve nada depois da arena, do nada, não tinha nada para fazer, eu fui pro fervo. Fervo, assim, do nada, sabe? Tipo, eu não queria ir pro fervo. Não, tipo, eu não queria ir pro fervo, não queria ir pro lugar nenhum, eu queria ficar de boa em casa, mas, tipo, do nada, não tinha nada pra fazer, depois a arena acabou a arena, não tinha nada pra fazer, e eu fui pro um fervinho ali. Aí, quem te ajudou, tipo assim, a perceber? Você percebeu, seu líder? Como que foi isso? Eu tava fazendo instituto nesse dia. No outro dia era o Instituto de Vencedores, que é a nossa... Era no domingo de manhã, no caso? Era domingo de manhã, nossas aulas do Instituto de Vencedores, né? E eu fazia, né, que é a nossa escola bíblica, né? Que hoje eu sou até coordenador de... Glória a Deus, Senhor. Coordenador, controlo um pouquinho as coisas administrativas, né? Daí, tipo, meu líder ligou e falou, por que você não veio no IV hoje? Eu falei, cara, falar pra você, líder, Sandro, desculpa. eu não falava líder. Aí hoje você que é o cara que cobra. Ô, por que vocês não vêm no IV hoje? Hoje sou eu. Pagando. É ele hoje, gente, agora. é ele. Aí, tipo, ele me perguntou por que você não veio. Eu falei, eu tava com muita dor de cabeça. Como assim dor de cabeça? Na ressaca. Ressaca? Eu falei, então, Sandro, eu fiz um erro aí, e sabe? Foi um erro bem grande. Eu fiquei muito doido no fervo aí, depois da arena. Ele falou, não, vem aqui para nós conversar e tal. Eu fui, conversei com ele, orou comigo, começou a me dar umas orientações, assim, não deu nenhum ralo, assim, você é doido, você foi no fervo, não sei o quê.
Não foi isso. Se fosse isso também, eu ia ficar muito bravo, ia Ele revidar, teve né? sabedoria, pá. É que eu tava mudando ali. Daí, tipo, ele me deu as orientações e tal, não é assim que faz, eu vou te ajudar nisso e tal. E depois desse dia, assim, eu comecei a me policiar mais nessas coisas. Não comecei mais a cair nessas, antes de dizer, a armadilha do diabo, né? Entendi. E você, José? Então, no meu caso, eu comecei a ver... na verdade, antes de eu vir para a Arena, foi um pouquinho antes de eu vir pela primeira vez, que eu vi a bateria no alto, falei, que coisa louca é isso. Eu tinha enchido a cara também com a Evinha. A gente tinha vindo da igreja, a gente estava visitando aquela outra igreja ali, enfim, uma igreja aí. Aquela ali de baixo? É, aquela ali. Aquela na esquina. Aí, a gente foi na festinha do Marcelo lá, e a gente encheu a cara. Aconteceu um monte de coisa cabulosa nessa noite. Cara, nossa, cara, um monte de coisa que não presta. E aí? E eu misturei bebida, fiquei louco, a Evinha tomou todas também. E nós fez cagada, ixi. Pensa na besteira. E depois bateu o arrependimento. Não, esse é o problema, ô, não é o Senhor. arrependimento. Eu pensei comigo, puxa, Segue o jogo. Enfim, Esperança, não. Porque assim, eu ainda não tinha noção de liderança, nada. Eu conhecia a Bíblia pelo que eu queria ler na Bíblia, sabe? E por isso que eu tinha essa visão, pô, sabe? Escorreguei. Próximo acho que eu vou cuidar um pouquinho mais. E só que, pô, se acontecesse semana que vem, de boa, danado. Pô, acho que eu vou ler aquela parte da Bíblia para mim não pecar nisso aqui. Mas não resolvi, porque, pô, a gente lê o que a gente quer, não é assim, né? E, cara, depois que eu entrei, sabe, que eu comecei a fazer instituto, a gente mal entrou na igreja, já foi para revisão, tava em cima. Depois que eu saí da revisão, eu comecei a ir para o instituto, sabe, nas primeiras aulas, nos primeiros módulos, como o cristão deve se portar, como ele deve ter o seu dia a dia, cotidiano, lidar com as pessoas e todas essas paradas, que eu fui enxergar, falei, cara, que vida cristã que eu tinha, que eu estava levando, bem, sabe, bem torta, né, para um cristão. E, cara, foi a partir daí, a partir desse, sabe, do primeiro módulo do IV mesmo, eu nunca mais tive, assim, pelo menos eu nunca mais caí nisso aí, sabe? Esse foi os momentos em que eu pensei, cara, traí Deus, mano. Só que ainda bem que foi depois, né? Que eu já tinha entrado no instituto. Mas bom que Deus sempre nos dá uma nova oportunidade. De você, Eva? Bom, no meu caso, como o tema é muro, né? De que lado você está? É esse mesmo, né? Muro, de que lado você está. Então, acho que no nosso caso, já brincou de pular elástico? Pula aqui. A gente vivia desse jeito. Pula aqui, estava em cima do muro, aí pula para cá. Um pouquinho com o diabo, um pouquinho com Deus. Foi literalmente desse jeito. Não era nem sempre no meio, não, mas era mais a gente subia no muro, aí durante uma fase a gente estava desse lado, durante outra fase a gente estava desse lado. A gente viveu assim até a gente ir... Né, mas assim, a pergunta foi sobre arrependimento lá e tal. Foi quando a igreja... Foi literalmente quando a igreja fechou. Tipo assim, a igreja fechou, mas assim, a gente tinha toda aquela carga que a gente tinha aprendido, né? Bem ou mal, a gente aprendeu muita coisa. A gente se converteu, né? E quando a igreja fechou, no próximo Natal eu enchi a minha cara. E aí eu falei, cara... A igreja fechou tipo assim... Eu bebi assim... Um mês do Natal ou como que foi? Não, foi... Não lembro quando foi, mas foi... Teve tempo? 3 meses, 4 meses sim. antes. Aí só que assim, a gente manteve as amizades dentro da igreja. E aí as amizades da igreja foi passar o Natal junto para beber. Eu bebi... Não posso, tá? Não posso. Bebendo e com o coração apertado ao mesmo tempo. E toda vez que eu bebia, toda vez que eu hibernava ouvindo música do mundo, rock, enfim, eu hibernava ouvindo rock, eu falava, cara, não posso, essas coisas não é de Deus. Ou, tipo, maratonava filme de terror, assim, tipo, quando tava frio, gente, era o dia todo, até madrugada, filme de terrorzão. Eu falei, cara, eu não posso ficar assistindo isso. E, sabe, Deus não... meu Deus, sabe, aquela coisa. Eu acho que foi longos meses de arrependimento, tipo, de pecado e arrependimento ao mesmo tempo. Até eu ir para Revisão de Vidas. Lá no Revisão de Vidas, pá, a luz do Thomas veio para mim. Falei, cara... sabe?
Enfim, revisão de vidas para quem não foi, vai. É top demais, não tem outra. Vamos ter dia 12 agora. Transforma a gente de uma forma que você fala, cara, não acredito que eu fazia aquelas caca toda. Graças a Deus, é só lembranças que eu tiro de exemplo. Preferia não ter passado, mas me ajuda muito a evoluir. Assim, rapidão, bate e volta, responde. É possível se divertir na igreja? Se é. Você. Rapaz, com certeza. Com Arena certeza. Jovem. Arena Jovem, conferência. Nossa, Eita Deus, aleluia. Olha a luz de Deus aí. Pra quem não sabe, é bem assim, ó. A pergunta, tipo assim, você, tipo assim, crente é careta, pai. Porque ele não bebe, ele tem que guardar a santidade. Quem chegou jovem. Não pode namorar, não pode... Pô, não posso andar sem habilitação. Todos meus amigos já têm moto, tipo assim... Como que foi? Vocês pensavam isso e depois que se converteu, viu que era diferente? Como que foi para vocês esse processo de transição? Era bem desse jeito mesmo, eu olhava a igreja, tipo, coisa careta, chato. Minha avó que passava essa visão para mim, né, como eu falei. Era muito chato, né, tipo, eu sempre fui... Um problema na minha conversão foi que eu era muito rebelde. Tipo, eu fazia o que eu queria e... chamar alguém de líder, que eu chamava o cara de líder. Era muito difícil eu chamar a pessoa de líder, assim, não gostava de colocar uma autoridade em cima de mim. Porque, tipo, na minha casa, igual eu via ela falando que ela era a irmã mais velha, tal, cuidava dos irmãos mais novos. E lá em casa era desse jeito também. Meu pai faleceu, e pra mim, tipo, eu era o homem da casa. Eu cuidava lá de casa, eu cuidava dos meus irmãos, eu fazia almoço, janta. Eu que ia no mercado e tal. E pra mim, foi muito difícil obedecer as pessoas, pastor, líder. E eu ficava vendo isso como um negócio chato também. Crente não se diverte também. E quando eu fui entrando para a igreja, eu vi que não era nada disso. Tem nada a ver disso. Cara, quando eu cheguei no fervo aqui, né, com o Arena Jovem, eu falei, opa! Não, mas foi muito legal, porque, tipo, quando eu cheguei assim na igreja, eu vi que a luz piscando, tinha começado, a luz piscando, o pessoal pulando, dançando, sabe? E quando eu vi aquilo, foi muito da hora, porque, tipo, eu vi o pessoal tava rindo. E sabe, eles estavam rindo, o rosto das pessoas estava rindo, e não precisava de droga, não precisava de alguma maconha ali, não precisava estar ofendendo o outro para estar rindo, sabe, aquelas piadas bestas. Sabe, eu vi aquele sorriso verdadeiro nas pessoas, verdadeiro mesmo. As pessoas estavam cantando aqui em cima, as pessoas estavam pulando aqui embaixo, uns bagunçando ali no canto ali, mas tipo, é muito da hora. Eu fui indo e fui... tendo comunhão depois do Arena. Amizades, né? Comunhão depois da célula, e nós ficava rindo, brincando. Mas aí, você fez algum amigo, um amigo que você fala, pô, esse cara é meu amigo, no tempo de conversão seu? Eu tenho esse menino que converteu comigo, né, que ele me chamou para vir para a Arena. Hoje ele não está aqui presente. Mas, tipo, ele que eu ficava direto com ele. E com os guri também. Tem muitos guri também que não são mais daqui da igreja, né? Mas vários guris, assim, eu trocava a maior ideia, ficava conversando e tal, falava um pouco da minha dificuldade para me fazer aqui na igreja. As amizades me ajudou muito, muito na igreja. Se não fosse as amizades, eu não ia conseguir permanecer. Teve aquelas trocas de experiência, tipo assim, pô, pra mim tá sendo mais difícil, tá sendo mais fácil de mudar isso. Tipo, cada um compartilha a sua história. Sei girar parceiro de Deus, não sei. Já matei um senhorzinho na rua. Tipo, quando eu me converti, o Alisson falando isso, o Alisson também pegou essa época. Eu tava me convertendo, acho que no outro revisão, o Alisson, eu fui numa revisão, no outro revisão, o Alisson foi, né? Sim. E, tipo, nós começamos a evangelizar, né? Depois de um tempo, né? E, tipo, o Alisson era muito ruim evangelizar. A gente não sabia evangelizar. E, tipo, o Alisson, a Rayane, o Lucas e o Sandro, que era nosso líder, né? E a Evelyn, os caras evangelizavam bonito e tal, falavam de Deus bonito. E eu, mal vergonha de falar de Deus assim, junto com o pessoal. O Alisson também falava umas coisas nada a ver, gente. Eu olhava pro Alisson assim, eu ficava com vergonha pra ele. Eu tive uma genial ideia, né? Tipo, eu não vou evangelizar com os meus líderes, nem com o pessoal que sabe evangelizar bem, né? Eu vou evangelizar com o Alisson. Então eu e ele aprendemos junto, e a gente passa vergonha junto e ninguém sabe. Misericórdia. Mas o Alisson era... Tipo, chegava o pessoal fumando maconha assim, lá chegava e o Alisson, eu falava, vai Alisson, sua vez.
Ele falou, então, nós estamos aqui, nós é da igreja, e eu quero falar para vocês que vocês têm que ir para a igreja. Porque esse mundo, vocês vão para o inferno, sabe? Umas coisas assim meio direto. Tipo, falar umas coisas nada a ver. Tem uma vez, eu vou falar isso. A pergunta não é essa, Tom. 5 minutos. Deixa pro próximo. Não, pro próximo segue talk. Mas sim, mas é divertido. Vamos fazer um talk só com o Thomas. Não, pera aí, não. Eu quero falar agora, Alisson. Ligeiro, vai. Tempo não, hein? Não, nós aprendemos a evangelizar o Alisson junto, daí nós chegou... Nós tivemos não falar, não, tá bom, gente. Fala assim. Vamos lá, eu vou falar. No próximo talk, segredos do Alisson. O Alisson e o Thomas, aí eles contam as experiências. Vai lá, Só Eva. reformula a pergunta aí que eu fiquei confusa agora. É possível se divertir Ah, sim, é na verdade. igreja, sendo cristã, sendo mulher de Deus? Gente, é possível, sim. Se divertir sem beber, rir sem estar maconhado. Eu não sei como é, eu nunca fumei, mas sei que é ruim. Gente, Cortar não o é só cabelo, possível. pintar o cabelo de azul. Pintar o cabelo de azul. Gente, conferência Arena Jovem, vocês não têm ideia. É que meu cabelo é ruim. Mas por mim, vixe, tiveram a ideia até de rapar aqui do lado. Falei, vocês estão ficando doidos? Vou rapar aqui. Como que eu apareço na igreja depois? Mas, gente, é possível sim se divertir. Quem não conhece, quem nunca foi ou quem tem curiosidade, pesquisa aí no YouTube, conferência. É muito louco, vocês não têm ideia. É muito bom se divertir saudável, sabe? Terminar a arena, você vai para casa de alguém, encher o bucho de pastel. Perdendo assim, truco gente, pra mim. dançar, a gente dança aqui na arena. É possível você dançar sem vulgarizar, sem se escandalizar, você se diverte. Gente, é possível. É maravilhoso, na verdade. Você, Josué. Até umas brigas saudáveis, assim. Uma discussão. Até o bullying. O bullying é de Deus. O bullying. Bullying de Deus, não sei se existe, mas... O bullying é santo. O bullying é santo. O bullying é santo. o bullying santo. Quando não é com você, é santo. Já foi inventado esse bullying. Bullying gospel. Bullying gospel. Cara, super dá pra se divertir, sabe? Na igreja, com Deus. Eu acho, na verdade, que a diversão com Deus, ela é mais completa, porque você não tem a necessidade mesmo de você ter que beber, de você ter que usar alguma coisa que vai tirar você de si mesmo, para se divertir, para tornar momentos assim marcantes na sua vida. Porque, cara, de fato, os momentos que mais marcam a gente é aqueles momentos que você passa uma pressão, né? Então você vai estar no meio de todo mundo ali, pô, vai ter um momento que você vai ter que fazer alguma coisa, tipo, falar em público. Para mim era o pior negócio que existia. Chegou esse momento, marcou, cara. E depois do Arena, mano, a gente sempre faz uma comunhão muito da hora. Que nem a gente falou, a gente come um pastel, conferência Arena Jovem, tipo, tudo isso, cara. Marcha para Jesus. Toda conferência. Gente, só para constar que toda conferência eu morro de vergonha do meu marido. Toda. Ele sempre inventa uma história de pintar o cabelo de branco, esse curi preto, desse jeito, pintando o cabelo de branco. Eu falo, não tem uma Arena Jovem, uma conferência que eu vou passar com um marido decente do meu lado, porque o bicho pinta o cabelo de branco. Mas aí, para Tem um resumir, aspecto negativo, cabelo branco, pele negra. a diversão Gente. cristã é completa e saudável. Pode se resumir nessas poucas palavras. Resumidíssimo, fechou. Glória a Com Deus. Cristo é até melhor, cara. Assim, é até mais divertido fazer. Amém. Muito E como a Eva falou, né? O tema, pode falar? Eu vou falar. O tema é o muro, né? Os guris já foi falando. Na verdade, era para você ir... Como que fala? Se olhar o exemplo, tipo assim, para e pensa, se tem um muro, que lado que eu tô? E se essa visão do que é o certo e errado, o que eu tô fazendo se é o certo ou errado? E se alguém fala para você que você tem que ficar de um lado ou do outro, você acha ruim. Então, a gente preferiu que você fosse criando a sua própria postura no decorrer da conversa. Amém? Então, só para finalizar. Para finalizar, tá, gente? Que já estourou o tempo. Nossa. É coisa interna aqui, gente. Dá pra ter briga. Os bastidores, também é um ralo silencioso aqui. Qual é o segredo para permanecer
do lado direito. Amém? O lado certo, no caso. Quase certo. É, porque tem o lado esquerdo, o lado direito e em cima do muro. Em cima do em muro, cima do muro é o gente, pior não de todos. fique. É, pelo É o amor de pior de Deus. todos. Vamos pensar, tem um lado Em cima do muro. Tem um lado do bem e um lado do mal. Isso. Em cima do muro é muro do é o mal. morno. Que Deus É, que Deus abomina. Não tem um morto. Aí vão querer falar, vou Morno. jogar no time neutro, então não vai ter nada pra mim. Então, e qual que é o segredo para permanecer do lado certo, como diz a Eva? Eu faço questão de responder essa primeira. A destra de Deus, vamos para a destra de Deus, vamos, né? Gente, como é uma coisa assim que eu esqueci de falar, mas uma coisa que eu tenho assim, no coração é que o segredo para permanecer do lado certo, do lado de Deus, é olhar para Deus. É entender que existe uma vida depois daqui, existe um céu, existe uma vida eterna nos esperando, uma vida com Deus, uma vida de felicidade constante. Isso me motiva, isso que me anima, sabe? Não é as pessoas, porque muitas pessoas aqui vai errar, vai falhar comigo. Eu vou passar decepções com muitas outras pessoas, com discípulos, com amigos, enfim. E o segredo, na minha opinião, é olhar para Deus. É seguir Deus, viver Deus, entendeu? Dentro de tudo, porque todo mundo aqui tem defeito, todo mundo aqui tem, né, o seu jeito de ser, os seus altos, seus baixos, seus dias ruins, e a gente não pode deixar isso atrapalhar a gente, né? E deixar que isso derrube a gente, derrube a nossa motivação. Então, olhar para Deus, olhar para o céu, acreditar e buscar o máximo possível para que no grande dia a gente vá junto, né? Amém. E você, Josué, qual que é o segredo para permanecer? Bom, na verdade, eu acho que o segredo, além de tudo isso, sabe, você tem uma esperança baseada na palavra, que Deus ele tem um propósito para a sua vida. E, de fato, isso faz parte, eu creio. Sabe, para você permanecer, você tem que acreditar no propósito que Deus tem para você. Porque quando você acredita no propósito, você tem, sabe, direção para caminhar. E Jesus, ele conta uma história. Ele diz o seguinte, ele faz uma comparação sobre o homem sensato que construiu uma casa sobre a rocha e o insensato que construiu uma casa na areia, né? Eu acho que a base forte pode vir os ventos, pode vir a água, que ela não vai se abalar, não vai cair. Até pode abalar, mas não cai. É a mesma coisa, Jesus é a rocha. Quando você fundamenta, que nem ela falou, quando você olha para Jesus, você sempre vai ter a esperança de que você está no caminho certo, e sempre vai ter o propósito, que é o lugar para onde você tem que ir. Vai ter a direção certa, vai ter um processo certo, e você vai ter a visão de onde você quer E chegar. as pessoas certas, né? Acompanhar uma liderança forte que vai Exatamente. Glória guiar a a Deus. gente. Thomas? Eu acho que a Eva, é totalmente o que a Eva falou, né? Olhar para Deus. E nunca desistir, né? Porque a gente sempre erra, vai errar. E não tem como a gente evitar todos os erros, né? A gente vai sempre errar. Para mim, tipo, teve várias fases da minha conversão, na minha liderança, que foi todo dia eu lutando para permanecer, todo dia eu lutando para permanecer, todo dia olhando para Deus. Se eu olhava para as circunstâncias, olhava para os problemas que eu passava, olhava para as coisas da minha vida, com certeza ia desistir. Eu olhava para Deus e ficava na minha cabeça, não vou desistir, não vou desistir. Glória a Deus. E como que foi participar desse talk show? Já para a gente finalizar, fala aí. Pessoal lá em casa, pessoal que está assistindo a gente, fala como que foi participar desse talk show. Eva sempre foi a última, a gente estava praticando bullying Gente, com a as Eva. Agora ela damas vai são dizer... sempre as primeiras, eu não entendi isso agora. Vai lá, Eva. Bom, cara, foi muito bom lembrar, né, das coisas, buscar lá, sabe, tudo que levou, que me trouxe até aqui. Foi muito legal compartilhar, espero que muitas pessoas possam ter recebido, pego os exemplos, né, entendido e se questionado, né, sobre o que você está fazendo, o caminho, se o seu caminho que você está seguindo é um caminho bom para você, se é um caminho reto, se está agradando a Deus, né? Foi muito bom compartilhar e tá com vocês, né? E eu espero que eu não tenha falado coisa errada, que o pastor está assistindo.
Beijo, pastor. Beijo, pastor. Ei, obrigado pela confiança. Que Deixa ele doideira. sozinho aqui. E você, Josué? Muito bom também. Muito legal compartilhar de coisas que eu assim, eu não tinha abrido para muita gente, pá. E sabe, se vocês tiverem alguma visão errada do Arena, só você estando aqui para ver mesmo, que é super de Deus e é super divertido. Beleza? Isso aí. E bem legal também, né? Estar com vocês, pá, responder, rir do Alisson. É isso aí. Foi muito da hora mesmo compartilhar, igual eles falou, falar de um pedaço da minha história. Eu tinha bastante coisa para falar aqui, mas não dá tempo, né? Quem quiser um talk 2 com eles dois aqui, já vai Não, foi muito bom comentando falar aí. sobre uma vida cristã que pode ser feliz. Com certeza pode ser feliz, eu sou muito feliz. Os guri aqui é muito feliz, tenho certeza. E fazendo a obra de Deus, servindo a Deus, muito da hora, né? Esse daí tá com vocês que sempre me ajudou, vocês que, na moral, na verdade mesmo, vocês é minha inspiração. Além das pessoas da Bíblia, Paulo, Jesus, Pedro, fora eles, vocês também é minha inspiração, cada um de vocês está aqui, né? Pastor, meus líderes. Muito obrigado pela oportunidade. A minha foi bem legal também, embora eu não era para ser entrevistado, né? Mas quiseram falar de mim. Ah, você fica pro próximo. Mas foi Gente, legal, do legal Alisson é interessante, relembrar. Vocês vão gostar de um talk com eles, vão adorar. Foi legal relembrar o começo e ver nas histórias dele como que foi também o começo da minha conversão, como que é, e também parar para refletir sobre esse tema que é o talk show, o muro, essa visão. E foi isso. Nós temos que ouvir o testemunho do Alisson, né? Tem a musiquinha, não sei se vocês conhecem. Meu Deus, tem até música, trilha sonora, é isso, né? Pessoal. Nossa. Um spoiler, tem Conta música, mais no acidentes dia em do evangelismo piscina. Amém. ali na capela lá. Gente, deixa eu falar, porque é o povo que conversa pra caramba. Desliga, muta ele. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês, né? Ter compartilhado a história de vocês com a gente. Você que acompanhou a gente até uma hora dessa, nem sei que hora que é, enfim, a gente várias noites conversando aqui, nem... Olha aí, ó. Né? Hoje é sábado, Muito gente, obrigada, gente. Vocês são guerreiros, amém? E eu só tenho a agradecer pela oportunidade, pela confiança, com certeza, dos nossos pastores, né, de ter deixado a gente aqui fazer esse talk show, amém? E muito obrigada por compartilhar a história de vocês. Espero que tenha edificado você aí na sua casa, que você possa colocar no lugar de cada um, né? Porque cada um viveu uma situação no mundo e uma situação na igreja. Então, o tema é exatamente esse, de que lado você está. Então, que a partir de hoje você possa olhar para a sua vida e falar, eu estou do lado de Deus, eu estou à destra de Deus, amém? Saia de cima do muro ou saia do lado esquerdo, venha para o lado de Deus, amém? Glória a Deus. E é isso. E se precisar de ajuda, comenta aí na página da igreja. Compartilha, gente. Posso pedir uma coisa para vocês? Acabou o tempo, já me desligaram. Não? Ih, aleluia. Lucas até... Tira print da tela aqui da gente, ó, e compartilha e marca nas redes sociais, marca SNT Moreninha. Store faz. Isso, faz um stories, amém? Vamos fazer, vai fazer? A gente vai até fazer pose para você, ó. Tira print e marca a gente, amém? E amanhã, para você se preparar aí, sua câmera, amanhã tem Instituto de Vencedores, 4h30 da tarde, para você, o aluno que está nos assistindo. Temos culto da família, poderoso, glória a Deus, às 18 horas. Revisão de vidas! Amo revisão, gente. Eu sou muito louca no revisão. Dia 12, um dia só, venha se encontrar com Deus, ter a sua experiência com Deus, porque aqui a gente fala, mas não é a mesma coisa, você precisa conhecer esse Deus que a gente está falando aqui. Amém? Tchau, tchau. Obrigada, gente, muito obrigada, tenha um ótimo final de semana e a gente vai fazer a pose para você tirar print. Boa noite.